Konnichiwa, Takahashi Sura desu. E aí pessoal, tudo de boa? Hoje eu gostaria de fazer uma aula introdutória à língua japonesa, que alguns dos meus inscritos, seguidores, eles sempre me pedem aulas introdutórias para o pessoal que está começando. Eles sempre querem uma aula introdutória à língua japonesa, uma aula não tão difícil quanto eu sou acostumado a dar. Por isso que eu decidi fazer essa aula introdutória e eu achei mais normal começar a partir das partículas. Então nesse vídeo hoje eu queria abordar sobre a partícula wa. A partícula wa é uma partícula muito interessante na língua japonesa. Nós sabemos que a nossa língua, ela não tem partículas, então é um pouco difícil entender o conceito de partícula no começo. É um pouco difícil às vezes entender qual é o significado de uma partícula numa frase no começo, mas com o tempo, se acostumando, fica normal. Então, hoje eu queria falar sobre a partícula wa. É uma partícula muito interessante na língua japonesa, que basicamente ela serve para marcar o tópico. Recentemente eu tenho feito um site sobre gramática. Se você quiser acompanhar depois que eu conseguir desenvolver ele, eu vou deixar ao ar para que as pessoas também possam aprender um pouco de gramática, possam aprender, sei lá, alguém que tiver intencionado a aprender o N5 que está começando agora, pode ir lá nesse site e aprender um pouco de gramática, porque todos nós sabemos que gramática é como se fosse uma muleta. Quando a gente começa a aprender um idioma novo, é como se a gente fosse alguém que fosse ruim das pernas, entendeu? Alguém que não conseguisse andar direito. Então a gente precisa de apoio. E a gramática vai ser essencial para nós começarmos a andar mais rápido e um dia não precisar mais dessa muleta para conseguir andar e fazer o que a gente quiser. Então vamos começar com a partícula wa. Partícula wa. A partícula wa, ela, como eu já disse, ela marca o tópico, ela fala do que a gente está falando. Em português, a gente pode entender mais ou menos a partícula wa como se fosse uma tradução literal do quanto a alguma coisa. O que eu quero dizer com quanto a alguma coisa? Se eu quiser falar assim, você é bonito, eu posso transcrever isso para japonês dizendo assim: quanto a você, quando eu coloco você no tópico da frase, é lindo. Você é lindo. Quanto a você, é lindo. A gente pode entender essa partícula wa como quanto a alguma coisa. Vamos ver uma frase aqui. Eu tenho 10 frases exemplo aqui. Fiquei preparado aqui para ficar melhor o entendimento das pessoas. Mas antes de fazer essas frases exemplos, é bom a gente entender como é que se usa. A partícula wa, ela é colocada depois de um substantivo ou depois de um pseudo-substantivo. O que é um pseudo-substantivo, como eu estava falando? Pseudo-substantivo é alguma coisa que não é substantivo, mas por alguma substância passa a ser visto como um substantivo. O que eu quero dizer com isso? Trocando em miúdos, em outras palavras. Um pseudo-substantivo é quando você fala em português assim: o roubar leva à cadeia. Roubar, se eu te perguntar, você vai dizer roubar é verbo. Roubar não é substantivo. Então, o fato de eu ter colocado um artigo antes do verbo, o roubar leva à prisão. Quando eu fiz isso, eu meio que substantivei o verbo roubar. E é mais ou menos isso que acontece com o japonês. Quando eu pego partículas como o no ou o kodo, eu posso substantivar o verbo e transformar ele em substantivo. Benkyou suru. Benkyou suru. Benkyou suru significa estudar. Então, se eu quero transformar esse verbo estudar em substantivo, eu tenho que botar um no ou um koto. Vamos fazer uma frase aqui muito interessante. Eu gosto de estudar. Em japonês eu teria que pegar esse gostar de estudar, eu teria que pegar o estudar, transformar em substantivo para falar que eu gosto dele. Eu faria mais ou menos assim: Benkyou suru no ga suki. Eu gosto de estudar. Esse ga suki, esquece por agora, não precisa entender mais ou menos ele. Mas eu precisei substantivar esse benkyou suru para poder falar que eu gosto dele. Então mais ou menos é assim que funciona um pseudo-substantivo. É quando você pega alguma coisa que não é substantivo e transforma ele em substantivo só para poder fazer ele, sei lá, funcionar como substantivo. Agora para as frases exemplos, 10 frases exemplos. A primeira frase exemplo é: Kono ban gohan wa oishii desu. Kono significa este, ban gohan significa jantar e wa significa quanto a isso. Quanto a isso o quê? Kono ban gohan. Quanto a isso?
Quanto ao Konoban Gohan? Quem é o Konoban Gohan? Konoban Gohan, em português, significa este jantar. Então, quanto a este jantar? O que tem a ver com ele? O que tem com ele? O que tem a ver com ele que virou tópico de uma frase? Que ele virou o assunto da frase. Aí vem o que tá depois do wa, da partícula wa. Oishi desu. O oishi significa delicioso. E o desu é mais ou menos o verbo ser. Embora que desu não seja verbo em japonês, mas a gente pode entender como se fosse o verbo ou verbo ser do português, entendeu? Verbo ser do português. Então, quanto a este jantar, ele o quê? Ele é gostoso, ele é delicioso. Konoban gohan wa oishii desu. Bora para a segunda. Fuyu wa samui desu. Fuyu wa samui desu. Fuyu significa inverno, samui significa frio e desu é fuyu significa inverno. Wa significa quanto. Quanto ao quê? Quanto ao inverno. Quanto ao inverno, o que ele tem? O que ele tem para se tornar tópico da minha frase? Ele é frio. Samui desu. Fuyu wa samui desu. É mais ou menos assim que se usa a partícula wa. Terceira. Benkyou suru no wa iya desu. Benkyou suru no wa iya desu. Benkyou suru é o que eu disse. Benkyou suru significa estudar, fazer o estudo. Wa, quanto. Quanto ao quê? Quanto a estudar. Tu viu que para eu poder usar o verbo como substantivo, eu tive que incluir um no. Isso vai ser tópico de outra aula, outro vídeo, que é por que eu tenho que colocar um no entre o a para fazer ele meio que virar um pseudo substantivo e poder usar ele na frase. Então você viu que eu precisei usar o no para fazer o benkyou suru virar um substantivo, ele virou um pseudo substantivo, e aí eu pude falar sobre ele. Benkyou suru no wa, quanto a estudar, iya desu. Ya significa ruim, desgostante, algo ruim, algo que eu não gosto, odeio. Então eu odeio estudar. Benkyou suru no wa iya desu. Vamos pra próxima. Sukina tabemono wa nan desu ka? Sukina. Suki é o adjetivo na, é um adjetivo que significa gostar, é gostável. Não existe em português, mas é uma loucura. Depois vocês vão entender. Sukina tabemono wa junto vira comida favorita. Comida favorita. Quanto a ela. Quanto à comida favorita, nan desu ka? Nan é o nani, mas aqui ele tá virando nan, tá sendo pronunciado como nan por causa do desu ka. E esse nani significa o quê? Significa qual? Significa uma pergunta. É mais ou menos você questionando o quê? Quanto à comida favorita? Quanto à sua? Porque não tá escrito sua, mas a gente subentende que tá falando sobre você, tá perguntando sobre você, então tá falando sobre você. Quanto à sua comida favorita? O que é? Sukina tabemono wa nan desu ka? Quanto à sua comida favorita? O que é? Qual é? Quinta. Natsu wa atsui desu. Natsu wa atsui desu. Natsu significa verão. Wa, quanto ao quê? Quanto ao verão. Atsui desu. Ele é quente. Porque atsui significa o adjetivo quente. Quente para clima. Atsui. Atsui desu. É quente. Quente é. Quanto ao verão, quente é. Verão, quanto a ele, quente é. É meio difícil de entender esse pensamento de trás para frente, mas tem que se acostumar. Vamos para a próxima. Nihongo wa muzukashii desu. Nihongo significa japonês. Nihon, Japão, e go, língua do Japão. Nihongo, japonês. Wa, quanto, mas quanto ao quê? Quanto ao japonês. Quanto ao japonês o quê? Por que eu coloquei ele como tópico da minha sentença, da minha frase? Porque eu quero dizer que ele é difícil. Muzukashi significa difícil. Muzukashi desu é difícil. Quanto ao japonês, é difícil. Mas não é difícil não. É só mito do povo aí, é muito fácil. Nihongo wa muzukashi desu. 7. Namae wa nagai desu ne. Namae significa nome. Nome de quem? O seu, rapaz. Tô falando de você. Namae wa nagai desu ne. Seu nome. Namae wa quanto ao que? Seu nome. Nagai desu ne. Nagai significa longo. Desu ne é tipo, né? Quanto é o seu nome? É longo, né? Seu nome é muito longo, né? É mais ou menos assim. Próxima. Kono tabemono wa karai desu. Kono, esse, tabemono, comida, wa, quanto a essa comida, karai, picante. Karai, embora se pareça um xingamento, karai é picante. Desu é. Quanto a essa comida, picante é.
Kono tabemono wa karai desu. 9. Kyou wa jitensha de kimashita. Kyou wa jitensha de kimashita. Kyou significa hoje. Kyou wa quanto ao que? Quanto a hoje. Estou falando sobre hoje. O tópico da frase, o tópico da nossa conversa é hoje. Jitensha de bicicleta, kimashita. Eu vim. É do verbo kuru que vira kimasu, significa vir. E no passado vira kimashita, significa vim. Vim de bicicleta hoje. Quanto a hoje, eu vim de bicicleta. Kyou wa jitensha de kimashita. Agora 10ª e última. Sora wa aoi desu. Sora wa aoi desu. Sora significa céu. Wa, quanto ao que? Ao céu. Quanto. O a significa quanto a alguma coisa. Referindo sobre alguma coisa. Falando sobre alguma coisa. Sora wa aoi desu. Aoi significa azul. E desu é. Quanto ao céu, azul é. Falando sobre o céu, azul é. Colocando o céu como tópico da sentença, ele é azul. É mais ou menos isso. Sora wa aoi desu. Então foi isso. O uso da partícula wa. Quando é colocada na frase, é mais ou menos o que vem antes é um substantivo ou um pseudo-substantivo. Eu vou estar falando sobre esse substantivo, sobre esse pseudo-substantivo. O assunto da conversa, o assunto da frase é o pseudo-substantivo. E o que vem depois vai meio que qualificar e vai dizer o que tem a ver com ele. Mais ou menos assim, não é uma coisa muito difícil de entender. No começo vai ser um pouco difícil, porque não tem significado em português, a gente não fica quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso. Isso se torna até meio repetitivo e às vezes egoísta. Se você ficar toda hora usando wa em relação a mim. Se você ficar falando watashi wa, watashi wa, watashi wa, watashi significa eu. Se você ficar watashi wa, watashi wa, watashi wa, watashi wa, vai soar um pouco egoísta. Em relação a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Meu irmão, você quer atenção, só quer falar sobre você. Então, é mais ou menos estranho esse wa. Às vezes a gente omite pra ficar meio de boa. É isso. Essa foi a explicação da partícula wa. Espero que entendam. Não é uma coisa muito difícil de entender, embora no começo possa parecer difícil, porque não tem significado nenhum no português e a gente não é acostumado a ficar usando isso. Mas nada do que o bom costume, se acostumar com isso, não vai resolver e a gente não vai entender isso. É isso. Falou pra vocês.